nessa videoaula eu vou falar um pouco aí de manual técnico, vou falar também aí de capacitor, resistor e do nosso Power Manager, ok, pessoal? Eu vou estar mostrando para vocês aí no vídeo aqui ao lado, tá? E vou também aí estar explicando algumas coisas aí sobre os nossos manuais técnicos, que é uma mão na roda. Chega de papo, vamos ao conteúdo, né? Eu estou aqui com o modelo de uma placa do Moto G2. Para quem está iniciando agora, vai então começar a se familiarizar aí com os nossos manuais técnicos, né? Observa aí que eu estou com o layout da placa, tá? Estou aqui com mais alguns arquivos abertos e vou mostrar para vocês tanto no manual técnico como também vocês procurarem aí esses componentes na placa, tá? Desse smartphone aí que você vai fazer a manutenção. Então, o vídeo vai estar aqui aparecendo na nossa lateral direita do vídeo, tá bom, pessoal? Vamos aqui falar um pouco aí dos nossos capacitores, né? O que é um capacitor? Como que eu encontro esse capacitor? Primeiro, eu vou mostrar aí tanto no manual técnico quanto também no vídeo na nossa lateral, tá, pessoal? Eu vou procurar aqui esse componente que está ao lado do nosso conector de bateria do Moto G2. Eu quero saber que componente que é esse. Então vou no manual técnico, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou ver o lado aí da placa que está, né? Eu vou diminuir o zoom aqui do vídeo para você entender. Olha só, pessoal. O lado da minha placa é esta, né? Então vou verificar ali no manual técnico por esse lado, ou seja, não é essa forma que está aqui apresentando aqui no vídeo. Então vou abaixar, opa, já achei, né? E eu quero então saber no manual técnico que componente que é este. Então vamos ver, isso aqui a princípio é um componente analógico, tá, pessoal? Componente analógico. Vamos ver ali, eu vou dar o zoom, correto? E vou ir puxando, vou dar o zoom, vou puxar aqui para a lateral. Olha só, pessoal, aqui com 1002 é o nosso conector de bateria, ok? Então nós temos um pino, né? E vou mostrando aqui também, 2, 3, 4. Olha só, 1, 2, 3, 4. Observa também, pessoal, que aqui nós temos a indicação do pino que é o Terra, tá? O GND. Então essa é uma indicação de que ele é o GND, o Terra. E como eu informei, eu quero saber que capacitor, né, que componente analógico é esse. Se é um capacitor, se ele é um resistor, se ele é um diodo Zener. Para quem ainda não conhece aí de eletrônica SMD, então eu vou verificar aqui no manual técnico. E olha só, ele está de lado, né, aqui no lado de cima do nosso manual técnico. Então eu entendo que eu já identifiquei no manual técnico esse componente. Agora basta eu saber que componente que é esse, porque ele está com as siglas C1014. O que é esse C, pessoal, no esquema elétrico? Essa letra C, ela está falando de capacitor, capacitor SMD, ok, pessoal? Esse é um capacitor SMD. Então, o que tem de importância esse capacitor ou condensador? Olha só que eu vou colocar mais próximo para vocês verem. O que tem de importância
esse componente analógico aqui na placa? Vou explicar para vocês. O capacitor ou condensador, pessoal, ele tem aí a finalidade básica, né, de armazenar cargas elétricas em pequenas quantidades aí e liberar na linha do circuito, né, conforme a demanda. Ou seja, além dessa boa, como a gente pode dizer, propriedade, esses capacitores aqui, pessoal, esses capacitores, e os demais também, mas vamos falar desse capacitor, que ele é um capacitor cerâmico, tá? Esses capacitores, eles apresentam, né, aí outras também propriedades que os tornam ideal para muitas aplicações em circuitos, e vou te dar um exemplo, os filtros de linha, tá? Esses capacitores, eles são muito importantes porque eles são usados para produzir oscilações e podem também aí suavizar os picos, tá, galera, de tensão, né? E também aí os transitentes, que seriam, ou seja, os transientes, que seriam as impurezas em circuitos, né? Só que eles também têm outras funções. Vou te dar um exemplo, backup de energia, e aí os armazenamento também de energia para códigos binários, tá, pessoal? Então, eu identifiquei esse capacitor, ou seja, esse condensador, aqui no manual técnico, tá? Eu identifiquei ele, eu conheci a sigla, quando eu ver a letra C, então eu estou falando de capacitor. Agora resta eu saber se ele é um capacitor eletrolítico, SMD aí micro, se ele é um capacitor aí eletrolítico, o nano, né? Então, nós precisamos compreender também aí de uma eletrônica, nem que seja básica, né? Aí para nós conhecer os componentes. Mas eu conheci essa letra, que é capacitor, então agora eu sei que eu estou diante de um capacitor. Ok, pessoal? Eu estou diante de um capacitor. Observa aqui também que nós temos outro capacitor, 1015, que ele está aqui abaixo do capacitor 1014, tá, pessoal? Nós temos também outros capacitores, vou mostrar aqui para vocês, logo mais aqui abaixo, né? Nós temos aqui o nosso conector de bateria. Nós temos outros capacitores também logo aqui acima. Observa pela cor para você estar identificando, tá? Só que esse tipo de capacitor, como eu falei para vocês, ele é o capacitor cerâmico, tá, pessoal? E o que é esse capacitor cerâmico? Ele não possui polaridade, ou seja, ele vai funcionar aí corretamente, independente do lado que você colocar esse componente, depois que você retirar ele vai funcionar corretamente em ambos os polos, tá? Só que a gente precisa fazer uma observação, que o que é, professor? Quando o capacitor cerâmico ele está em um circuito onde um dos seus polos ele for negativo, tá? O que isso significa? Significa que ele está sendo usado como um filtro na linha positiva, tá, pessoal? Então, essa é a importância aí dos nossos capacitores aí na placa, tá? Então já ensinei também aí a identificar o componente aí, a vasculhar ele na placa. Vamos falar também aí do resistor para você já entender onde eu vou chegar, né? Do resistor. Vamos achar um resistor. Vou procurar em outro lugar aqui para você verificar. Vou diminuir aqui o nosso zoom do microscópio. E eu vou te dar um exemplo se eu quisesse saber, né, que componente que é este aqui, galera. Vamos dar o zoom.
Que componente que seria este? Está apresentando um defeito, então vamos ver que componente é. Eu estou próximo do botão Power, da chave do Power. Então o que eu vou fazer? Eu já verifiquei que é no outro lado da placa, né, porque eu virei a placa. Então eu vou verificar, olha só pessoal, 1, 2, 3 botões. Estamos nos 3 botões, né? Olha só, 1, 2, a terceira chave do botão é aproximado aonde está o componente analógico que eu quero saber o que ele é. Se ele é um capacitor, se ele é um resistor, se ele é um diodo Zener. O que é esse camarada aí? Então vamos verificar. Chegando aqui nós vemos o nosso botão, chave do Power, né? Eu vou colocar na mesma sequência para você entender. A chave do Power. Então nós temos aqui ESD 2001, componente que não está na placa, tá? Nós temos logo abaixo um capacitor dos 2001 que não está na placa. Nós temos então o resistor aqui de pé, olha só pessoal. ESD 2001 não está na placa, capacitor 2001 não está na placa, resistor 2001 também não está na placa e resistor, tá, 2002 está na placa, ou seja, eu acabei de identificar a sigla, ou seja, a letra, né, a letra R aí do nosso componente. E como eu mencionei, a letra R quer dizer resistor. Então eu verifiquei que essa letra R é um resistor e também consegui identificar na placa, consegui encontrar o resistor próximo então da chave do botão Power. Só que eu queria saber qual que é a linha que esses componentes estão. Do que eles fazem parte, de que circuito que eles estão fazendo parte, tanto esse resistor quanto esse capacitor cerâmico que nós falamos. Só que o que é um resistor, pessoal? O que esse camarada está fazendo aqui? Então vou explicar para vocês aí uma prévia, tá, desse resistor. Resistores, pessoal, eles são componentes que eles têm por finalidade oferecer uma posição aí, ou seja, uma oposição no caso, né, uma resistência, tá, uma resistência à passagem da corrente elétrica. Então, uma resistência à passagem aí da corrente elétrica, né, através então do seu material. Ele também é um dispositivo elétrico, né, muito utilizado a princípio no campo aí de eletrônica, tá, com a finalidade aí de transformar energia elétrica em energia térmica, tá, por meio aí do efeito tão chamado Joule, né? Ou seja, ele tem a finalidade então de limitar, tá? Ele vai limitar a passagem da corrente elétrica aí em uma determinada parte do circuito, tá, pessoal? Então, a essa oposição aí, a gente dá o nome de resistência elétrica ou impedância, tá? Resistência elétrica ou impedância. Vou aproximar aqui para vocês verem. Começa a se familiarizar então. Esses resistores aí, pessoal, eles causam uma queda aí de tensão, né, em alguma parte aí do nosso circuito, tá? Eles causam então aí essa queda de tensão do nosso circuito elétrico. Só que jamais eles vão causar quedas aí de corrente elétrica, né, apesar aí de limitar a sua passagem. Então o que quer dizer isso? Isso significa, pessoal, que a corrente elétrica que entra em um terminal do resistor,
tá? Que entra em um terminal aí do resistor, ela será exatamente idêntica, igual. Ela vai ser exatamente a mesma que sai pelo outro lado aí do terminal. Só que, porém, vai haver aí uma queda de tensão sobre a carga. Só que utilizando-se disso aí, é possível usar os resistores para controlar a corrente elétrica e a tensão sobre aí os demais componentes, então, do circuito, tá? Desejado, pessoal. Ok? Então, para isso que está aqui os resistores. Para isso que serve esses resistores, tá, pessoal? Observe então, letra R quer dizer resistor. E a nossa letra C, então, quer dizer capacitor. Tá? Aí só que eu queria saber que linha que tá. Aonde que eles estão interligando? Vou começar falando aqui, então, do nosso capacitor, né, que nós pegamos aqui por base, ao lado do nosso conector de bateria. Ok, pessoal? Vamos aqui, então, observa aqui o nosso manual técnico, aqui no seu lado esquerdo do vídeo. Eu vou diminuir o zoom. Tá, pessoal? Vou diminuir aqui, então, o nosso zoom. Observa que eu tenho um capacitor e tem, então, um resistor para mim procurar. Então, vamos procurar aqui o nosso resistor. Vocês se lembram a numeração aí desse resistor, pessoal? Resistor, vamos procurar então aí para você ver, se você não se lembra. Tá? Nós temos aqui a chave do nosso botão power e temos então o nosso resistor 2002, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima no campo de pesquisa e colocar R 2002. Tá? Se porventura estiver, e lógico que vai estar o seu assim, ao você clicar ele vai direcionar em qual linha está ligado aí então o resistor, tá, pessoal? Ou seja, ele vai estar aqui, você vai abrir a página do seu manual técnico aqui, vai vir ali no campo de pesquisa e colocar R 2002 e dar a tecla Enter. E vai então apertar no zoom e ele vai mostrar que ele está aqui na linha, olha só, pessoal, na linha do fone on. O que seria essa linha? Essa linha aqui ela é proveniente do nosso Power Manager, tá? Essa linha aqui é uma linha que ela já vem de uma distribuição desse componente fera aqui. O que é esse componente fera aqui, pessoal? Para você entender, depois eu vou falar dele, tá? Do Power Manager. Só que para ela se transformar na linha fone on, aconteceu primeiro a distribuição aí da nossa tensão primária. Foi conectado aqui a bateria, ou 4 volts pela fonte de bancada. Foi enviada então ao nosso resistor, enviada aqui ao nosso PMIC, Power Manager. E o Power Manager agora não será mais distribuído com o nome de linha VBAT, que sai do conector da bateria e vem até o Power Manager. Mas agora vai enviar essa distribuição para a linha fone on, que vai sair do nosso Power Manager e vai passar pelos componentes que estão na linha, até chegar então, pessoal, a nossa chave do botão Power. Tá? Observa aqui, ó, ela vem, né? Ela está vindo aqui do setor do nosso Power Manager. E ela vai então chegar aqui, ó, nesse resistor 2002 que a gente achou, tá? Olha só que top, pessoal. Que a gente encontrou, né? Que essa linha fone on, ela faz o ligamento aí, então do aparelho quando você pressiona
a chave do power. Observa que é o resistor 2002. E aqui já nos está informando que ele está em série. Ou seja, se esse componente analógico der defeito, a sua placa não vai ligar. Estou aqui com a base do Moto G2. Só que como eu sei que ele possa estar com defeito, professor? Simples. Ao passar aqui, ele precisa chegar na chave do botão Power com 1.8 volts. Se na chave do botão Power você fizer o teste aí, com o multímetro não chegar a 1.8 volts, o responsável pelo defeito pode ser sim, tá? Em uma grande quantidade, esse resistor. Então ele precisa ser trocado. Tá? Você vai remover, vai fazer o teste nele, e eu ensino nas nossas videoaulas, né, dos alunos pagantes, como você fazer tudo isso. Então ele é um resistor que ele está em série. Se ele parar, não vai passar então a tensão aqui para a chave do power e não vai haver então o fechamento aí para fazer a ligação. Observa bem que essa linha vem, passa pelo resistor 2002, né? E chega então, olha só pessoal, chega então a nossa chave, tá? A nossa chave aí do power. Então ele faz esse trajeto aqui, ó. Vou diminuir aqui para você ver. Sai do Power Manager, vem, passa pelo resistor, então chega até a chave do nosso botão Power. Então este resistor 2002 está ligado na linha Fone On. Olha aqui o nome dela, Fone On. Ok, pessoal? Resistor 2002, um componente aí em estado crítico, que ele pode então interromper o ligamento aí do nosso aparelho, ok? Falei também aí para vocês desse capacitor, tá? Falei aqui desse capacitor. Vamos ver a numeração dele, em que linha ele está ligado. Vamos no layout de placa. Tudo isso eu ensino então aí nos nossos cursos, tá? Oferecidos pela Power System Infocell detalhadamente. Tá? É muito conteúdo mesmo e o valor é um valor simbólico aonde você entra realmente para aprender, tá, galera? Capacitor 1014, C1014, é um capacitor cerâmico. Tá? Então vamos observar, vamos aqui, vamos diminuir então a nossa tela e vamos colocar C1014, tecla Enter. Olha só, pessoal, vamos dar o zoom para ver aonde vai nos levar. E nos levou então aqui para o pino 4. Tá? Pino 4. O pino 4 aí do nosso conector de bateria. Né, pessoal? Vamos visualizar aqui. Olha só, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nosso pino 4 aí do conector da bateria. O que é esse pino 4 do conector da bateria, pessoal? Ele tem um nome, então, né, trazido aí da linha VBAT. Tá? Essa linha VBAT, quando ela está em curto, automaticamente quando você conecta aí na fonte de bancada, a sua fonte de bancada vai desarmar por completo. Então isso dá a entender que a linha VBAT ela está totalmente aterrada, ela está em curto. Então você precisa verificar os componentes aí, né, que estão interligados nessa linha. Seja um capacitor que ele entre em curto, danificado, ele vai aterrar então a linha por completo, tá, pessoal? Se um CI está aquecendo e existem muitos componentes aí, né, na linha em curto, então você precisa verificar também esses componentes, porque os componentes podem fazer o CI aquecer. É muito conteúdo mesmo, galera. É dicas aí extremamente top para você solucionar esses problemas.
professor então falou do capacitor 1014. Olha ele aqui. Capacitor 1014. Então eu sei que ele está agora, eu sei que ele está ligado, pessoal. Em qual linha? Na linha VBAT. Então se essa linha VBAT ela estivesse, e olha também que o capacitor 1015, aqui ó, capacitor 1014, que é esse camarada aqui, tá? E o capacitor 1015, que é esse camarada. Tá, pessoal? Olha a simbologia dele aqui. Quer dizer, então, no esquema elétrico, no manual técnico, que ele é um capacitor. Então, eu sei que esses dois capacitores, eles estão na mesma linha aqui do conector de bateria, que é chamada, então, de linha VBAT. Tá, pessoal? Observa que nós temos um resistor em série, R1008, resistor em série, tá? Então, se esse resistor aqui também ele der problema, então não vai passar a comunicação aqui da linha VBAT até o nosso Power Manager, tá? Se o capacitor der problema, não vai passar então a nossa tensão, tá? A tensão ao nosso Power Manager, ok, pessoal? Então o aparelho também não vai ligar. Então precisa verificar esse resistor 1008, que ele também está em um estado crítico. Tá? Aqui do Moto G2 ele está interligado praticamente tudo aí na placa. Ok, pessoal? Então analisa bastante esse resistor 1008. Tá? Falei aí para vocês que eu ia falar também, né? Falamos do capacitor, do resistor, e eu ia falar para vocês um pouco aí do nosso Power Manager, tá? Então vamos identificá-lo ele aqui na placa. Ele está aqui, ó, galera. Vamos ver a numeração dele. U1001. Como que eu consigo identificar aí o Power Manager na placa? Ao redor desse CI, tá, pessoal? Ao redor desse CI, sempre vai ter bobinas, tá, propriamente dita aí grandes, capacitores, resistores, tá? Sempre vai ter aí uma montoeira de componentes ao redor. Tá? Nesse nosso caso aqui também, nós temos o nosso cristal oscilador. Tá? Então, eu já tenho a numeração U1001. Eu vou verificar aqui o que está interligado a esse Power Manager, tá, pessoal? Olha só. Já achei ele aqui, ó. Então, olha tudo interligado aqui no nosso Power Manager. Se esse camarada aqui para, então nós temos aí também a parada da nossa placa, né? E vê que então ele dá o acesso aí a todas as linhas, né? Vai fazer a distribuição aí, a geral aí na nossa placa. Ok, pessoal? O que é o Power Manager? A gente sempre está acostumado aí, qualquer defeito, ressolda o Power Manager, rebalem o Power Manager, troca aí o nosso PMIC. Né? A gente está acostumado aí a ouvir muito disto. Só que eu quero falar aí um pouco aí então do nosso PMIC. O que vem a ser o Power Manager, pessoal? Ele é um gerenciador de energia. Ele é o componente responsável aí, esse cara aqui, ele é o componente, não sei se vai dar para ver perfeito porque eu vou colocar o vídeo aqui, mas ele é o componente responsável por receber, tá, uma tensão específica. Geralmente é proveniente aí da principal fonte geradora do circuito, né? A qual ele pertence, tá? E ele vai converter, então, essa tensão em várias outras.
tá? Ou seja, menor, uma tensão menor, no caso aqui ele vai enviar uma tensão aqui menor 1.8 para a nossa chave, ou maior, tá? E vai redirecionar essa mesma tensão para vários outros setores da nossa placa, tá? Ou seja, ele vai alimentar os demais componentes, tensão primária, tensão secundária, e então aí a nossa tensão neutra, né, que seria o nosso conector de carga, quando a gente conecta para carregar o aparelho, é então a chamada da tensão neutra. Então esse camarada aqui, ele é o gerenciador de energia, tá? Ele é o componente então aí responsável por receber então essa tensão específica aí e distribuir, tá, galera, para os demais componentes, ok? Então vamos ver aqui, vamos dar uma analisada aqui no nosso esquema elétrico. O que é essa montoeira aí de componente do lado, né? Olha só que esse grandão aqui, pessoal, é o 1001, né? É o nosso Power Manager. Logo aqui na lateral nós temos esses dois componentes. E aqui está marcando que eles são 2 capacitores de pé e 2 capacitores que não estão na placa, tá? E 2 capacitores 1307 e 1318. Logo aqui no lado, esse grandão, L. L quer dizer que é uma bobina, tá? E em cima, então, com essa outra cor aqui, vou dar um zoom aqui para você ver. C de capacitor, C de capacitor, C de capacitor, capacitor, capacitor e capacitor. Aqui um capacitor e aqui uma bobina. Olha só, pessoal, capacitor e uma bobina, tá? Eu vou mostrar aí para vocês também um resistor. Olha só, temos aqui resistores, tá, pessoal? E onde é que está isso aqui? Tá aqui, ó. Olha só no cantinho aqui, ó. Resistores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. 3, 6, 7, 8. E aqui esse grandão, ele é uma bobina, tá, pessoal? Então é isso aí, né? Queria passar aí para vocês esse conceito aí da nossa placa, do Power Manager, dos nossos capacitores e também das nossas bobinas, e fazer uma demonstração aí de como buscar esses componentes no esquema elétrico, tá? Se você gostou aí, deixa o seu like aí, o seu joinha, comente aí nesse vídeo, e se você preferir aí, ingresse, tá, em um de nossos cursos online. Então, nós vamos estar deixando aí o nosso WhatsApp, pode estar entrando em contato, também solicitando aí para entrar em nosso grupo, tá, gratuito, de curso aí de manutenção em celular e tablet, que nós vamos estar te adicionando com sucesso. Ok, pessoal? Um forte abraço aí para todos, fique com Deus e até mais.